A transformação começa aqui. Começa em você. Se inscreva no canal. Tem como ir mais rápido? E se tem como ir mais rápido, como fazer isso? Legal. Tem como ir mais rápido. Tanto é que tem uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas nos atendimentos. Em que velocidade você quer resolver isso, vivenciar isso? No último 2025 blindado, nós tivemos o caso do nosso aliado Júlio César. Nós fizemos a pergunta para ele. Ele parou e pensou e depois disse que queria ir rápido. No dia seguinte ou 2 dias depois, a mulher tinha quebrado o pé em 3 lugares no dia em que ele ia assinar um contrato importante. Foi no dia seguinte. No momento chave. Ou seja, ele aumentou a velocidade. Aí tem gente que fala, mas eu não quero viver tudo isso. Você vai viver exatamente tudo que deve ser vivido. Consigo minimizar os impactos e os prejuízos? Talvez esse seja um outro encontro legal para a gente fazer. Esse tema é bom. Tem como minimizar os impactos e os prejuízos, não como evitar o processo. Então, quando a pessoa pergunta como ir mais rápido, a pergunta é simples. Você quer mais velocidade no progresso ou mais velocidade no processo? Tem diferença. Qual que é a diferença? A velocidade no progresso é quando a pessoa quer ver o copo enchendo super rápido. Vai encher, tá enchendo, ufa, tô progredindo muito, ok? A velocidade no processo tudo que eu preciso fazer é pegar a jarra e o copo rápido. Se eu não pegar a jarra, se eu não pegar o copo, eu não posso reclamar do copo não estar enchendo. O que é progresso? O copo está enchendo. O que é processo? Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Entendeu a diferença? Entendi. Será que ficou claro aí para vocês? Eu tenho tarefas, eu tenho desafios, eu tenho etapas no processo. Mova o seu braço esquerdo para pegar a jarra, mova o seu braço direito para pegar o copo. Isso é processo. Aí a pessoa vira e fala, não, mas é que eu não movi a mão para pegar a jarra porque eu estava segurando o meu queixo. E a mão direita estava ocupada com o óculos. E, poxa, Ramon, eu quero ir muito mais rápido, eu quero ver esse copo enchendo logo, eu quero ver essa dívida saindo logo, eu quero ver esse casamento acontecendo logo. Ela está falando de progresso ou de processo? De progresso. De progresso. Ela está com pressa. Tem gente que reclama da velocidade do progresso, mas não se compromete com a velocidade do processo. Pronto. Teve um cara que chegou para mim, aliado da grande mesa. Chegou e falou, bicho, tá acontecendo tal coisa e tal. Eu falei, beleza, vamos resolver isso aí. Lá nós temos um terapeuta de SOS lá e tal. Aí, bati um papo lá. Eu falei, aí, fechou a conta? Ele, mais ou menos. Fechando meus olhos, né? Aí daqui a pouco, não fechou, mas vai fechar. De novo, dependência emocional, necessidade de aprovação de novo, aquela coisa toda. Eu falei nada, ele... Uns 2 dias depois, irmão, tem alguma coisa para ir mais rápido? A pergunta que ele estava fazendo era, até porque é uma pessoa conhecida, imagino que a pergunta que ele tenha feito será que tem uma terapia diferente para fazer? Tem gente que acha, Ramon, que vai ser atendido por mim e por você e vai ficar mais fácil porque a gente vai ver o que eles não viram ou mostrar o que eles não viram, mas no fim das contas a gente vai ter que fazer eles fazerem o que eles não fizeram. Aí ele... Tem como ir mais rápido? Não entendi, né? Deve estar pensando no atendimento personalizado, ou vamos fazer um intensivão, vamos meter o louco e tal. Eu falei, tem sim, cara. Qual mais rápido você quer ir? Ele muito. Eu falei, tá. Você tá com o plano perfeito em mãos e o planejamento das empresas feito? Porque na grande mesa a gente faz, logo no comecinho do ano, no final do ano, não me lembro, uma imersão de planejamento da empresa com base em toda a nossa metodologia, para entender os indicadores, aquela coisa toda. Eu preciso saber qual é o plano dele, qual é o plano da empresa, para quê? Para prever e provocar os acontecimentos. É que eu respondo aquela sua pergunta. Tem como antecipar, tem como acelerar os acontecimentos? Tem. Imagina esse monte de fio aqui, dependendo do que eu puxar, vai vir essa lâmpada, ou vai vir essa, ou vai derrubar aquela câmera, ou vai tirar tudo da tomada. Então, o fio que eu puxo é por causa da vontade que eu tive, da decisão que eu tomei, do plano que eu estou seguindo.
Então, por que que esse monte de coisa aconteceu na minha vida? Porque na minha última viagem, minha esposa teve uma vontade e eu tomei uma decisão. É como se eu pegasse e falasse, então deixa eu puxar esse outro fio aqui, ó. Esses acontecimentos estão proporcionais à decisão que foi tomada lá atrás. E como eu tomei uma decisão nova, tem padrões para encarar e quebrar, tem decisões para tomar. Então tem gente que está focado na saúde e de repente foca no relacionamento. Não é a saúde que vai piorar. Ou se piorar é só para evitar o relacionamento. Falou, opa, você está focado nisso aqui? Se você está focado nisso aqui, essa doença que apareceu aí, para mim é só uma evidência de que você está evitando isso aqui que você está dizendo que você quer, pô. Então, eu preciso do plano perfeito. Aí tem gente que vira e fala, tudo na minha vida travou depois do plano perfeito. Eu digo, mentira. Tudo não, só as coisas relacionadas a esses 5 objetivos que você colocou aí, pô. Esses 5 objetivos, sim, tudo vai travar, porque é para cá que você vai? Ok. Se você tiver passaporte, você viaja para o exterior. Se você não tiver, para um país ou para outro, você consegue viajar. Tendo o passaporte, para alguns países você precisa de visto. O visto daquele país talvez te permita entrar naquele país e em outros países. Talvez só te permita entrar naquele país. Então depende muito de para onde você está indo. A velocidade do progresso depende muito da clareza do compromisso que você tem com o processo. E, cara, plano perfeito é processo. Pré-queda, processo. Padrão, processo. Protocolo, processo. A hora que a sua mulher chegar e falar assim, amor, quero tal coisa, isso está no meu plano? Não. Vai entrar? Vai. Mudou tudo, pô. Tudo muda quando alguma coisa muda. Qual é o prejuízo de não ter um plano perfeito, de não ter uns objetivos? Os acontecimentos, eles são aleatórios. Você fica com o prejuízo do acontecimento, mas não vem o benefício dele. Não tem um progresso, você não quebra padrão. Você só leva porrada. Aquela pessoa que, quando a gente vira e fala que o problema tem que aparecer pelo menos 3 vezes, ela vira e fala, não, mas ele já apareceu 15 vezes, eu já fui traída 15 vezes. Aí você fala, ok, mas lá você não tinha um plano. Então, todas essas vezes, vai valer no máximo por uma se você der conta de observar e ver. Beleza, Elton, já está visto. Está visto o que aconteceu ou o padrão que gerou o acontecimento? Se o padrão que gerou o acontecimento não foi visto, você vai precisar que aconteça de novo para você falar, entendi. Pega isso daí. Tá visto o que aconteceu ou tá visto o padrão que gerou o acontecido? Que fez aquilo acontecer. Porque você só conta como visto a partir do momento que você enxerga o padrão que gerou aquilo acontecer. Padrão de acontecimento, comportamento e relacionamento. Elton, eu vi. Ótimo. Agora encara. Quer velocidade? Encara. Quer acelerar os acontecimentos? Vira e fala, vou encarar isso aí. Pode se preparar que é uma questão de relacionamento. No dia seguinte, teu ex vai te ligar. No dia seguinte, você vai encontrar alguém que você não imaginava encontrar. Por quê? Você ficou presente para aquilo. Me lembra um dia de falar sobre... um dia a gente fala sobre o poder do observador. Poder do observador. Me tira uma dúvida real. Rapidinho. Só para quê? Tem uma galera que já estudou até física quântica e tal. O comportamento das ondas depende do poder do observador. E na nossa própria vida é assim. Quando você coloca um plano em execução, você está observando a sua própria vida a partir daquilo que você quer que aconteça. Então você colocou uma intenção específica do observador. O plano é a intenção. O plano é a intenção do observador. Quando você elimina a dependência emocional, você começou a dizer: a observação do observador que importa na minha vida é a minha. E quando você coloca o plano, você está dizendo qual será a sua observação da sua própria vida. Ou seja, você colocou a sua intenção como a mais importante na sua vida. E você deixou claro, em sendo eu o observador, a minha observação será essa. A partir desse momento, sua vida será guiada exclusivamente por isso. Então não tem bruxaria, não tem ocultismo, não tem nada disso. Você está assumindo o controle da sua vida? Está. Então, peraí que tem esses padrões aqui pendentes.
esse caminhão de padrões, nós temos uma enciclopédia de padrões. Nós vamos prosperar, Ramon, com vários padrões ruins. Porque tem muito padrão ruim que está te impedindo de fazer uma coisa, mas não está te impedindo de fazer outra. Essa visão é boa. E Eu não preciso resolver todos os padrões ruins da minha vida. Foca nos 5 planos. O Elton Euler ainda tem padrões ruins? Pra caramba. Por isso que quando eu decido fazer algo novo, parece que naquele aspecto da minha vida eu sou um iniciante. Por quê? Porque aquilo era uma etapa da minha vida, aquilo era algo da minha vida, na verdade, que estava em uma etapa extremamente inicial. Eu terei as minhas referências, eu terei as minhas experiências, o meu próprio repertório, perfeito, mas ali eu vou ter que quebrar vários padrões, porque eu decidi seguir uma trilha que antes eu não ia seguir. Entende? Aí tem mulher que vira e fala, eu tô resolvida. Antes eu dizia pra mim mesmo que eu jamais seria mãe, agora eu tô com uma vontade genuína de ter filho. Começou o jogo, querida, não terminou não. Essa é a linha de partida, não é a linha de chegada. Parabéns, você resolveu um monte de coisa que te colocou nessa jornada, mas essa jornada da maternidade, ela é a sua linha de partida. Você falou agora há pouco, surgiu a vontade, decisão tomada, depois os acontecimentos, eles vêm proporcional a isso daí. Exato. Quebrar padrão, ir mais rápido. É dar um salto nas etapas, é conseguir não precisar de passar por alguma etapa? Não, é passar por elas mais rápido. Não é saltar. Não. Velocidade é a diferença do espaço percorrido pelo tempo que foi percorrido. Então, imagine que uma pessoa percorra 100 metros e a cada 10 metros ela tem um poste. Ao percorrer 100 metros, ela vai passar por quantos postes? 10. 10 postes, tá? 10 por... Quando a gente pensa na velocidade, a gente esquece o progresso, pô. Se ela vai percorrer 100 metros e a cada 10 metros ela tem um poste, ela vai passar por 10 postes. A velocidade com que ela vai percorrer 100 metros depende da velocidade com que ela vai alcançar cada um desses postes. Uhum. Uma pessoa que está numa velocidade, ela vai a um poste por hora. Uma pessoa que está em outra velocidade, ela vai a um poste a cada 5 minutos. Uma pessoa que está em outra velocidade, ela vai a um poste a cada 1 minuto. Deixa eu dar uma dica para vocês. Foca no padrão. Por quê? Se eu descobrir que eu estou tendo um problema, sei lá, com a equipe, porque eu não tenho coragem de responsabilizar o outro ou de deixar pesado para o outro, eu já entendi esse padrão. Esse padrão, ele não é da situação, ele é meu. Ele só apareceu naquela situação. Vou te dar um exemplo. Chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu estava deixando os sócios decidirem coisas que eu tinha preguiça de decidir ou que eu não queria decidir. Essa era a justificativa que eu estava dando para não me responsabilizar por decisões na minha vida. Ou seja, eu tinha que quebrar um padrão. Qual padrão eu precisava quebrar? Tomar decisões. Que tipo de decisão? Qualquer uma. Aí você perguntou, tem como antecipar? Tem, pô. Se eu preciso tomar decisões, vou comprar um sapato. Ah, mas é bobo. Uma pessoa indecisa precisa da opinião do vendedor, precisa da opinião da esposa, do marido, da amiga. Se eu preciso tomar decisões, Ramon, vamos almoçar? Vamos. Qual pergunta você vai fazer? Onde? O meu padrão velho diria o quê? Você que sabe. Escolhe aí. Onde você quer? E o meu padrão novo tem que dizer o quê? Você vai escolher onde é. Eu vou escolher onde vai ser. Se eu disser, Ramon, vamos almoçar, e você dizer onde, eu vou dizer tal lugar. Se esse padrão ele estiver mais instalado ainda, eu já vou dizer, Ramon, vamos almoçar em tal lugar? Ou seja, eu já trouxe a decisão pronta. Você está usando um padrão que você tem que te atrapalha às vezes em coisas maiores e você está provocando uma situação mais controlada para quebrar o padrão. Sim, aí já é aquele papo de como diminuir o impacto. Esse papo é bom, hein? É. Se eu sei que fulano me traiu. Vamos lá. A mulher vira e fala, eu tenho um padrão. Todo mundo me trai.
Perfeito. Você quer encarar esse padrão? Quero. Se ela contar um segredo pro Gui, o Gui vai guardar? Não. Não. Então você previu o futuro. Você Ele não disse, pode guardar o ele segredo. não pode guardar o segredo. Ela precisa, permite e prefere que ele conte para alguém. Está previsto o futuro, porque é um padrão que ela está quebrando, é a próxima camada do padrão dela. E isso vai acontecer com mais velocidade e intensidade se essa necessidade de padrão estiver ligada a algum objetivo do plano dela. Aí eu posso dizer, conta pra ele. Não, mas ele é boca aberta, então conta pra ele que ele nunca contou um segredo de ninguém. Vai ser o primeiro que ele vai contar. Padrão, bicho. Ou, se ele é o cara que nunca conta segredo de ninguém, o dia que ela for lá na casa dele contar um segredo pra ele, o que vai acontecer? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ou ele não vai estar lá, ou ele vai estar ocupado, ou vai ter alguém junto, Ou vai ter alguém junto. ou ela vai bater o carro no caminho. Aí a pessoa vira e fala, eu bati o carro do nada. Como assim do nada? Não combina ele essa pessoa contar o segredo pra Pra alguém quem? que consiga guardar ainda. Não combina ela contar o segredo para alguém que guarde segredo. Porque o padrão dela é que ela seja exposta e etc e tal. O padrão é dela. Gente, nosso padrão é nosso, não é do outro. Nossa, sim, foi. Então não muito é bom. difícil. Gente, por que a gente consegue prever o futuro? Porque quando você faz o plano e encontra o padrão, só tem um lugar para onde você vai. Então todos esses acontecimentos estão ligados. Espera aí, a pessoa vira e fala, Elton, furou o pneu do meu carro. É pré-queda? É. Mas como assim pré-queda? O que você estava tentando? Me conta. Qual era o plano e qual era o padrão? Plano, padrão, pré-queda. Simples assim. Eu estava indo lá na casa do Jordão. Fazer o quê? Contar um segredo para ele. Beleza, ainda não está proporcional. Foi só um furo de pneu. Foi um pneu que impediu ela de ir lá. Por que ela não conseguiu ir lá? Aí eu vou entender. Se ela fosse contar para o Gil ia contar para todo mundo. E tem gente que às vezes vira e fala, eu contei um segredo e a pessoa expôs na internet. Você contou para quem? Contei pro Léo Dias. Ela queria que alguém guardasse ou queria que alguém contasse? Queria que contasse. É igual a história do Belo. A primeira pessoa com quem ele se abriu foi com o Léo Dias. Irmão, Tinha um padrão ali. era aquilo exatamente que ele queria, pô. Então fica muito fácil entender padrão quando eu encaro o padrão por ter um plano. Então, gente, siga o plano. E cuidado com quem não tem um plano, porque quem não tem um plano é acontecimento aleatório o tempo todo. Eu tô com várias anotações muito boas aqui, minha cabeça tá fervendo agora, de verdade. Ok. 3 pontos para uma pessoa que quer ir mais rápido, com os óculos da Aliança Divergente. Ok. Foque no processo ao invés de se cobrar pelo progresso. Foque no processo. Eu tenho que fazer isso. Beleza. Quando eu garanto o processo, aí eu desfruto do progresso. Resultado, gente, esquece. Resultado é só consequência. Meça, sim, o progresso. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita com o seu progresso, passinho para trás que você deixou passar alguma coisa no processo. E desde o começo a gente sempre falou isso. Tem até um apelido para isso. Feijão com arroz, que é o básico bem feito, pô. Então, essa é a primeira etapa. Quando a gente for em falar de básico bem feito, aí vem para a segunda etapa, que é ter clareza do plano e do padrão. Plano padrão revela para queda. Se eu tenho clareza do plano, se eu tenho clareza do padrão que está impactando aquele plano, lembrando que o padrão ele só vai aparecer porque você definiu um plano. Aí entra isso que você trouxe. Em algum momento você teve uma vontade, essa vontade virou uma decisão, essa decisão virou um plano e você vai ter vários PDAs. E todos os acontecimentos da sua vida serão guiados pelo plano. Então, às vezes a pessoa está dizendo, eu tô com dívida, eu tô com dívida, eu tô com dívida. Vai continuar, porque ela não teve o plano de sair da dívida. Quando ela colocar o plano de sair da dívida, é como se iluminasse um caminho para aquilo. Então, essa trilha de acontecimento que vai revelar padrão tem que acontecer em forma de pré-queda. E por último, cara, persistência. Persistir para não ficar no lugar clichê, persistir pontualmente naquilo que você decidiu fazer. E aí a ferramenta do PDA vai ser extremamente poderosa.
Quer ir mais rápido? Ok. A vida te dá quantas pré-quedas você quiser. E aí você pode, inclusive, entender que você é quem provoca essas pré-quedas. Em você provocando essas pré-quedas, aí você pode escolher se colocar em situações para encarar o padrão. Eu não encaro o acontecimento mais na minha vida. Eu encaro o padrão. Ah, o Ramon pisou na bola comigo. Tá. Quem mais pisou na bola comigo? Com que frequência o Ramon pisa na bola comigo? Por que o Ramon pisou na bola comigo hoje? Aí às vezes eu vou olhar, eu viro e falo, mas o Ramon sempre pisou na bola comigo. É que antes eu estava disposto a ser o parceirão e o mentor dele, agora talvez eu não esteja mais disposto. Eu estou colocando peso na pisada de bola que ele deu hoje, mas há muito tempo ele já vem pisando na bola. Então não é sobre o fato do Ramon ter pisado na bola, é sobre o fato de agora eu estar trazendo o peso para o Ramon ter pisado na bola, ou sobre o fato de eu não estar mais tirando o peso. E por que eu dei peso? Não é porque, agora eu não gosto mais do Ramon, é porque talvez eu tenha tomado uma decisão de seguir um caminho diferente. Ou talvez o Ramon tenha tomado essa decisão e agora ele quer arcar com o próprio peso e correr seus próprios riscos e tá tudo bem. Então, quando eu estou com alguém, eu preciso saber qual é o teu plano, deixa eu saber se ele combina com o meu, deixa eu saber se ele não atrapalha o meu, deixa eu saber se ele não pesa pro meu. E é interessante, eu tô pensando no reverso, né? O Ramon dentro dessa história. Você falou assim, não, o Ramon sempre pisava na bola comigo, mas eu não via. Você tinha o que você precisava permitir e preferia, mas o Ramon nesse caso também. Para aquela época. Porque ele tava com um cara que aceitava que ele pisasse na bola. Exato. Quando o cara parou de aceitar que ele pisasse na bola, esse cara já não combinava mais com o Ramon, ou seja, ele não podia estar ali naquele lugar. Aí aqui, tecnicamente falando, a gente criou a teia de aranha. Porque a minha mudança foi condizente e equivalente com a sua. Aí vem a frase, tudo muda quando alguma coisa muda, e não é só uma frase. Agora vamos pegar essa teia de aranha? O Elton mudou, Ramon mudou. Onde fica a esposa do Elton, os sócios do Elton, a noiva do Ramon, e mano, aí a teia de aranha vai embora. Então a gente tem que prestar muita atenção com quem tá perto da gente.